Em destaque no Panorama CBN, nome do ex-governador Cláudio Castro está na lista de pagamento de bicheiro preso em operação dessa quinta. Flávio Bolsonaro alega que tarifa de Donald Trump favorece Lula e propõe punição para depois das eleições. Homem é socorrido na Venezuela depois de 8 dias debaixo dos escombros. Espanha se classifica contra a Áustria e goleiro bate recorde de minutos sem tomar gols em Copas. E morre o ator que interpretou Jaspion, sucesso japonês dos anos 80. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 2 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal prendeu o pastor e empresário Márcio Pôncio, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele foi alvo de uma nova fase da Operação Unha e Carne, que investiga a ligação de políticos do Rio de Janeiro com a nova cúpula do Jogo do Bicho e o crime organizado. Pôncio foi encontrado em um flat na Barra da Tijuca. Ele é pai da deputada estadual Sara Pôncio, do Solidariedade, e do cantor Saulo Pôncio, e atua no setor de cigarros, tanto que é chamado de pastor do cigarro, e é investigado por possíveis ligações com a chamada máfia do cigarro, coordenada pelo bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Depois dessa prisão, a polícia foca nas ramificações do grupo no governo do Rio e na Assembleia Legislativa. A Operação Unha e Carne começou depois que a PF apreendeu listas encontradas na cabeceira da cama do bicheiro Adilcinho, numa operação em 2022. Os documentos revelaram uma contabilidade de lavagem de dinheiro e o pagamento de mesada para pelo menos 20 políticos do Estado. Em fases anteriores, a investigação descobriu o vazamento de operações policiais para a facção Comando Vermelho. A operação também expediu novos mandados de prisão contra o bicheiro e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia. Os dois já estão na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a transferência de Rodrigo Bacelar do complexo de Jericinó para um presídio federal. O ministro também determinou o bloqueio de 22 milhões de reais dos investigados. Os agentes saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na capital e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos alvos dessas buscas é Marco Antônio Cabral, pré-candidato a deputado estadual e filho do ex-governador Sérgio Cabral. Em nota, a defesa dele disse que colabora com as autoridades e nega qualquer crime. A defesa de Adilcinho disse rechaçar a alegação de pagamento de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. A defesa do ex-deputado Rodrigo Bacelar disse que ele nega ter atuado contra qualquer investigação ou para proteger e beneficiar organizações criminosas. A defesa do pastor Márcio Pôncio ainda não tinha se manifestado. E de acordo com o portal G1, o nome do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, aparece na lista de pagamentos do bicheiro Adilcinho. Ele não é alvo dessa operação, mas essa informação veio à tona nessa quinta-feira. Essa lista de pagamentos cita uma doação de 3,2 milhões de reais para o então candidato que concorreu à reeleição em 2022. A defesa dele disse ser mentirosa qualquer ilação de que ele tenha recebido pagamentos do bicheiro. E no último episódio eu te contei do anúncio do governo dos Estados Unidos de sancionar 2 brasileiros com suspeita de lavar dinheiro para o PCC. No Panorama da Manhã, a Bianca Santos trouxe a palavra do promotor Lincoln Gaquia, que tem atuação histórica na investigação da facção criminosa, e você até conheceu melhor no podcast PCC, o Salve Geral da CBN com o jornal O Globo. Se você ainda não ouviu, corre lá. E o que ele disse agora, diferente do que diz o governo americano, é que as autoridades brasileiras não têm informação de ligação dessas 2 pessoas com o PCC. Além disso, o canal de troca de informações entre os investigadores americanos e brasileiros foi obstruído a partir do momento em que as facções foram classificadas como terroristas. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, disse que isso trouxe preocupação para o sistema financeiro brasileiro. O risco é que haja uma ligação dessa empresa ou dessa pessoa com um banco brasileiro e que o banco não saiba disso. Aí você pode perguntar, mas o banco não deveria saber? Sim, o banco deveria saber
e o banco faz tudo para saber. Quer dizer, um banco que faz tudo certo, que cumpre a lei, que está dentro da legalidade, ele tem sistema de compliance. Nesse sistema de compliance tem regras para saber de quem é o cliente, de onde ele vem, que tipo de antecedentes tem. Mas tem limites, ele pode não ter capacidade de verificar. Então, o temor, e o próprio Lincoln Garcia fala disso, o risco é que, de repente, uma grande empresa brasileira, um grande banco brasileiro, receba essa sanção. Seria muito mais razoável que as autoridades americanas informassem, olha, a gente tem essa suspeita aqui, olha, esse indício aqui. Aí, o que faz a autoridade brasileira? Ah, tá bom, então vou investigar aqui, mando para você a informação. E essa informação sempre circulou de forma rápida entre as autoridades policiais, entre o Ministério Público brasileiro e as autoridades do FBI, da Polícia de Antidrogas americana. E agora esses canais estão sendo obstruídos para vir, de repente, uma informação, uma sanção. A CBN também ouviu Rabi Nasser, que é professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Ele ressaltou que esse tipo de prática faz com que os Estados Unidos sancionem pessoas e empresas que não necessariamente tenham ligação com o crime organizado. Essas sanções, elas podem ser aplicadas com fundamentos plausíveis, né, e evidências fortes, ou o risco que existe é que quando não há elementos suficientes e o governo americano decide ainda assim colocar uma empresa numa dessas listas, isso pode ser um problema para empresas brasileiras e de qualquer outro país, né? Então, se for suficiente apenas uma alegação de que uma empresa está facilitando, né, fluxo de dinheiro ilegal, e ela é colocada nessa lista, isso traz inconvenientes graves, né? O professor explicou também que quando medidas como essas são impostas, as pessoas e as empresas sancionadas não têm um processo judicial com direito à defesa. E depois de um dia negativo, o mercado brasileiro reagiu bem aos números do emprego nos Estados Unidos, que vieram bem abaixo do esperado, indicando que o Banco Central americano pode adiar uma alta de juros por lá, favorecendo então mercados emergentes como o brasileiro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,64% aos 172.787 pontos. O dólar comercial fechou com leve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 5,95, com alta de 0,43%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, enviou uma carta para o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, que está investigando o governo brasileiro por supostas práticas de concorrência desleal, incluindo PIX, corrupção, propriedade intelectual e desmatamento. No documento, o senador pede um adiamento de 6 meses na aplicação daquela sobretaxa de 25% contra os produtos brasileiros. E a justificativa é que a tarifa pode ajudar politicamente o presidente Lula. Flávio até oferece vantagens comerciais aos americanos, como acabar com as tarifas sobre o etanol e reduzir os impostos para empresas de cartão de crédito. A comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, avalia essa atitude do senador. Me pareceu mais um documento altamente equivocado, num tom altamente vassalo, não tem outra palavra para descrever, quase implorando para que eles não cancelem as tarifas contra o Brasil, mas para que adiem para depois da eleição, para que isso não ajude o presidente Lula. Diz que as tarifas dariam ao atual governo exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo que puniriam a economia. Olha a ordem, americana, a economia americana e os próprios brasileiros que defendem uma relação benéfica. Aí diz que os Estados Unidos têm uma tradição de não tomar medidas econômicas de grande porte contra uma democracia nas semanas anteriores a uma eleição nacional disputada, ou seja, a lógica é altamente eleitoreira. E depois ele sugere que deixe para depois da eleição. Quem está assessorando o senador Flávio Bolsonaro talvez esteja torcendo no seu íntimo para a vitória do Lula, porque só tiro no pé. Todas as tentativas do Flávio Bolsonaro
de fazer algum contato, alguma mediação com o governo dos Estados Unidos, sempre denotam essa certa subserviência em relação ao governo Donald Trump. E isso já está prejudicando a candidatura dele. As pesquisas já mostram, elas já fazem perguntas específicas a respeito desse tema, sempre com respostas negativas para a campanha. Então, eles mexeram no marketing, mexeram ali no entorno que assessora também do ponto de vista do conteúdo a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas eles continuam incorrendo nesses mesmos erros que derivam, a meu ver, de uma visão mesmo. Eles acham que o Brasil tem de ter uma relação positiva com o Trump, que o Trump pode ajudar inclusive os interesses da família e para isso não se furtam a adotar uma postura bastante submissa em relação à Casa Branca. Flávio Bolsonaro ainda propõe nessa carta que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul. Aí nessa quinta, no fim da tarde, o presidente Lula foi às redes sociais e disse que a família Bolsonaro age com entreguismo, argumentando que não há motivo qualquer para as tarifas. E ele também defendeu o Mercosul e o PIX. Na quarta, o governo brasileiro enviou uma resposta oficial aos americanos. Quem assina o documento é o chanceler Mauro Vieira. O ministro diz que os Estados Unidos não comprovaram que as regras brasileiras criam barreiras ao comércio com o mercado americano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, teve mais uma conversa com o representante do escritório comercial da Casa Branca, Jameson Greer, e ele disse que o governo corre contra o tempo para tentar reverter a imposição da nova tarifa. Todas as vezes que nós caminhamos positivamente, parece que surge algum empecilho, um atropelo e nós precisamos superar. Não cabe na mesa de negociação da economia, do comércio bilateral, questões ideológicas, eleitoreiras, pessoalmente oportunistas, isso não tem cabimento. Então, a gente também tem que enfrentar essa questão. Estamos enfrentando com a serenidade que o tema exige. Em cada uma dessas reuniões temos avançado um pouco, mas volto a dizer, o tempo conspira contra, porque nós temos que chegar até 15 de julho com um acordo. Tem uma audiência marcada para a próxima semana sobre a investigação do Escritório de Comércio dos Estados Unidos. As sessões vão reunir representantes brasileiros e norte-americanos. E segundo a coluna da Marília Leitão no jornal O Globo, o senador Flávio Bolsonaro e o aliado da família nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, estão inscritos para falar, cada um em um dia. O governo não vai participar como praxe porque já está negociando com o governo americano. Por falar em Paulo Figueiredo, ele que esteve envolvido na mais recente crise da campanha do senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que mulher vota mal, batendo de frente contra a dificuldade dos Bolsonaro com o eleitorado feminino e ainda com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que deixou a presidência do PL Mulher e ainda pode desistir da candidatura ao Senado no Distrito Federal. Em entrevista à CBN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michele é insubstituível e por isso o braço feminino do partido não vai mais ter o comando nacional. Aliados de Michele dizem que o futuro político dela está nas mãos de Deus e que ela vai decidir na hora certa. Ela tem até o dia 25 para decidir se vai sair candidata. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Valdemar Costa Neto disse que Michele também não quer se envolver na campanha de Flávio Bolsonaro. Eu sinto que ela não quer participar, mas o Flávio cresceu alguns pontos esses dias. E o posicionamento da presidente Michele, que eu tenho ela no melhor conceito do mundo, ela foi desaprovada. Valdemar considerou que pegou mal para Michele ter compartilhado aquele vídeo do ex-governador Antony Garotinho, falando sobre imagens que ele viu de uma festa promovida por Daniel Vorcaro com mulheres e políticos pelados. Apesar de nunca ter sido citado, o próprio senador Flávio Bolsonaro criticou Michele, chamou ela de desinformada. E nessa quinta, diante da repercussão, o próprio Garotinho publicou um segundo vídeo para esclarecer que Flávio Bolsonaro não aparece nas gravações que ele assistiu. E o presidente Lula criticou nessa quinta-feira as restrições impostas pelo calendário eleitoral. Foi durante mais uma inauguração no Nordeste. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, sabe? A faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. 350. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Essa papagaiada desgraçada. Papagaiada, ele falou. Lula, assim como governadores que tentam a reeleição,
está com o acelerador ligado para entregar obras. Dessa vez, ele esteve na inauguração de um túnel para levar a água da transposição do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte. Só que o presidente não conseguiu ver a chegada da água. Ele disse que teve um erro de cálculo na vazão e que a água só chegaria à noite. Ele pediu que os prefeitos da região voltem ao túnel na madrugada para gravar o momento. Além disso, o público presente começou a gritar o nome de Cadu, pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte. E como a lei eleitoral proíbe pedidos de voto antes do início oficial da campanha, o presidente ironizou a situação para evitar punições da Justiça Eleitoral. Não conheço, Cadu. Não conheço essa pessoa que vocês estão gritando o nome. Não sei se é daqui. Mas já que vocês querem gritar, gritem. E olha que a Rádio Sucupira é só amanhã, hein? Calma lá. E por falar em eleição, o pré-candidato à presidência Renan Santos, do Partido Missão, anunciou como candidato a vice o tenente-coronel Haroldo Medina, de 62 anos, da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E morreu nessa quinta-feira o cantor Neto Araújo, ex-integrante do grupo Cavaleiros do Forró e vocalista da banda Colo de Menina. Ele tinha 42 anos e morreu em um sítio na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, cidade natal dele. A causa da morte não foi divulgada, é investigada pela polícia. Foi na banda Cavaleiros do Forró que Neto Araújo ganhou projeção nacional. O cantor ficou conhecido por dar voz a sucessos como Não Pegue Esse Avião. Espere, meu amor, não pegue esse avião, não deixe quem te ama aqui, não leve o meu coração, eu tenho tanto... Nessa música, ele faz dueto com Elisa Clívia, que morreu em um acidente de trânsito em 2017. E olha só, além deles, outros 2 ex-vocalistas da banda também morreram. José Inácio Alexandre em um acidente entre 2 ônibus e Gabriel Diniz na queda de um avião. A banda também perdeu o guitarrista Edivan Paulo da Silva, que morreu no mesmo acidente que vitimou Inácio Alexandre em 2005. E uma notícia impressionante que traz esperança no meio da tragédia na Venezuela. Socorristas conseguiram resgatar o homem que estava preso há 8 dias debaixo dos escombros de um shopping em La Guaira. Hernan Gil, que tem 43 anos e trabalha como vigilante, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio. O local foi destruído depois dos terremotos da semana passada. Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por 2 rotas simultâneas para tentar chegar a ele. Para garantir a segurança e evitar que a estrutura torta desabasse por completo, as equipes precisaram reforçar os alicerces do shopping com pedaços de madeira e ferro. O trabalho foi uma verdadeira corrida contra o tempo, porque a chance de encontrar sobreviventes diminui a cada hora. O repórter Pedro Panunzio registrou o momento ao vivo na Globo News e conversou com um técnico da Defesa Civil de Portugal que estava emocionado. O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernan Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância, vai ser encaminhado para o hospital. Um momento, olha só, de muita alegria, os seus gatitas aqui chorando. Amigo, por que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento? O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento. Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate? Mais de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço. Os tremores deixaram até agora 2.295 mortos. Nessa quinta, o governo não atualizou os números de vítimas até o momento em que eu gravo. E a Ucrânia sofreu na madrugada dessa quinta o pior ataque aéreo contra a capital Kiev desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. A ofensiva da Rússia durou 11 horas e combinou drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Desde o panorama da manhã, o número de mortos subiu de 13 para pelo menos 27, e 85 pessoas ficaram feridas. Um edifício de 9 andares desabou parcialmente e os bombeiros passaram o dia trabalhando nos escombros. O prefeito de Kiev decretou luto oficial para essa sexta-feira. Ele disse que uma base de ambulâncias foi atingida e 5 profissionais de saúde ficaram feridos. E o ataque provocou pânico. Mais de 52 mil moradores correram para as estações de metrô para se proteger das explosões. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir ajuda urgente aos Estados Unidos e aos países europeus
para o envio de novos mísseis de defesa do modelo Patriot. A Rússia justificou a ação. O Ministério da Defesa em Moscou disse que o bombardeio foi uma resposta aos ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo e alvos estratégicos russos nas últimas semanas. Você tem ouvido aqui no Panorama. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia classificou o argumento da Rússia como imoral e lembrou que a Ucrânia está apenas se defendendo de uma agressão ilegal de acordo com as regras da ONU. A guerra já deixou mais de 2 milhões de militares mortos ou feridos dos dois lados. Desse total, 1.400.000 são soldados russos. Na Tailândia, um menino de 11 anos estava dirigindo uma caminhonete e atropelou um grupo de 35 monges que participava de uma peregrinação. 8 deles morreram. Outros 14 foram hospitalizados, sendo 4 em estado grave. O grupo tinha começado a caminhada cerca de 30 minutos antes. O Vaticano excomungou padres e católicos de um grupo dissidente que ordenou bispos sem a aprovação do Papa. O decreto foi publicado nesta quinta-feira pelo principal órgão doutrinário da Igreja Católica. O documento alerta que a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, que fica na Suíça, celebra os sacramentos de forma ilícita. Os integrantes são conhecidos como lefevrianos por seguirem o arcebispo francês Marcel Lefebvre, morto em 1991. Com a punição, eles não podem receber sacramentos até que peçam perdão. 2 bispos conduziram a ordenação proibida na quarta-feira e foram excomungados junto com os 4 novos bispos. Segundo o Vaticano, todos os fiéis que aderem formalmente ao grupo estão em cisma, que é o termo para uma ruptura grave na igreja. A escritora portuguesa Lídia Jorge venceu o Prêmio Camões de Literatura de 2026, o mais importante da língua portuguesa. A autora de 80 anos vai receber uma premiação de 100 mil euros, cerca de 600 mil reais, pelo conjunto da obra. O valor é pago pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e pelo governo de Portugal. Lídia Jorge esteve no Brasil no ano passado, em uma feira literária em São Paulo, e participa da Flip, em Paraty, nesse mês. A obra dela é reconhecida pela análise profunda da história recente do país, pela reflexão social e pela defesa dos direitos humanos e das mulheres. Na Copa do Mundo, a Espanha venceu a Áustria por 3-0 e se classificou para as oitavas de final. O goleiro espanhol Unai Simón bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gols em mundiais, superando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga da Copa de 90. Na quarta, os Estados Unidos se classificaram ao vencer a Bósnia por 2-0. Nessa partida, o atacante americano Folarin Balogun conseguiu o feito de marcar 1 gol e ser expulso. Só outros 3 jogadores fizeram isso no mata-mata de Copa do Mundo. E ele até que está bem acompanhado. Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Zidane. Os americanos vão pegar a Bélgica, que venceu o Senegal de virada por 3-2, depois de empatar no tempo normal por 2-2. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Carol Borges, que não diz de onde ouve, diz que ainda está sem acreditar que a Bélgica ganhou aquele jogo. Meu marido está nas nuvens, Bélgica tudinho e Senegal nadinha. Vamos, Brasil, mostrar nossa raça também. Eu só fiquei na dúvida, Carol, se o seu marido estava apostando na Bélgica, por isso que ele está nas nuvens, né? E uma pessoa que não se identifica comentou apenas: muito bom, atualíssimo, para o Panorama. Muito obrigado, de qualquer forma, está disponível em todas as plataformas do Panorama, viu? Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube, também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E eu termino esse episódio com mais uma homenagem, porque morreu no Japão o ator Hikaru Kurosaki, que ficou conhecido no mundo todo por interpretar o herói Jaspion na década de 80. O Fantástico Jaspion. Versão brasileira Alamo. Hikaru Kurosaki tinha 64 anos. O ator Hiroshi Watari, que interpretou o personagem Boomerang na mesma série, lamentou a perda nas redes sociais e disse estar chocado.
Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que morreu em 2011 e não deixou filhos. Jaspion foi exibida originalmente entre 1985 e 1986. No Japão, o sucesso foi moderado, mas a série virou um verdadeiro fenômeno de audiência no Brasil ao estrear na Rede Manchete em 1988. A história do herói que viajava na nave Daileon para enfrentar o demônio Satan Ghost marcou uma geração e abriu as portas para o mercado de produções japonesas na TV brasileira, como Changeman e Jiraiya. A febre foi tão grande que inspirou músicas no Brasil, como Jaspion Changeman, do Trem da Alegria. Correndo a Via Láctea em seu gigante Daileon. É Jaspion outra vez contra o temível Satan Ghost. Ali o Monsumi é todo mal, vão acabar. Aonde houver perigo, nunca é tarde pra lutar. E aí, é do seu tempo? Essa é pros 40, 45 mais, né? Assim vamos terminando esse episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!